Senhores, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Américo França e já são quase 18 horas, né? 5 minutos para as 18 horas. Ainda boa tarde. Eu venho conversar com os senhores hoje, muito rapidamente, sobre o seguinte. Hoje, nas redes sociais, foi dito que muitas empresas estão quebrando. É claro que muitas empresas não vão suportar uma situação dessa tão calamitosa que nós estamos atravessando no mundo. Porém, o que me surpreendeu foi que as empresas de ônibus, né, as empresas que têm a concessão da prefeitura para conduzir a nossa população para o trabalho, para um passeio, enfim, né, o transporte público vai paralisar por esses dias, se não amanhã. Porém, eles dizem que por falta de condições para arcar, honrar a folha de pagamento, para honrar compromissos com abastecimento, né, dos veículos, da sua frota. Mas, senhores, nós todos sabemos que os grandes empresários, nada contra os grandes empresários, mas é uma hora de reflexão, né? Os grandes empresários, eles viajam, eles não ficam aqui no Brasil. Muitos dos grandes empresários nossos aqui, eles viajam, passam férias em Dubai, passeiam pelos Estados Unidos, enfim, é um direito deles. Porém, não é possível que de uma hora para outra, né, dentro dessa crise, dessa calamidade, venha se falar em fechar a parte de transporte público. As empresas vão fechar as portas porque não vão conseguir oxigênio para isso. Pessoal, eu tenho um recado. É meio difícil a gente acreditar que empresários do alto gabarito, do alto quilate, né, da fortuna que conseguem arrecadar durante longos e longos anos, com as concessões, como eu disse, feitas pelo nosso Estado, né, pelos estados da federação, é meio difícil de acreditar que já quebraram, né, já não tem mais dinheiro. Imagina o empregado, né? Então, o que eu fico perplexo é com isso. Não é possível que de uma hora para outra todo mundo quebrou. Né? Não há condição de ter um oxigênio momentâneo, né, para que se amenize o sofrimento da população. Então, eu queria rogar, né, clamar aos grandes empresários e ao nosso governo que nessa hora, como o nosso presidente disse, nós temos que ir para a linha de frente, temos que brigar, lutar, né? Lutar contra o inimigo, no sentido de que realmente possamos vencer essa guerra, né? E então é o seguinte, aqueles que por acaso venham, porventura, a sustentar que não vão conseguir honrar com seus compromissos quanto à folha de pagamento, quanto ao pagamento aos fornecedores, quanto a abastecimento, né, com relação a combustíveis. Então, aqueles que realmente não puderem sustentar, que se dê férias aos funcionários, aos empregados, e que tão logo nós saiamos, e se Deus quiser, nós vamos sair dessa situação, que essa guerra é uma guerra que nós temos que comprar, fazendo com que o nosso Supremo realmente obtenha a vitória o mais rápido possível, porque isso tudo é tempo de Deus. Então, que tão logo nós saiamos dessa turbulência, dessa tempestade, que nós voltemos com os nossos servidores, com os nossos empregados, para dentro da empresa. Porque são esses empregados que detêm o conhecimento, que podem realmente fazer a diferença dentro da empresa. São pessoas que já estão engajadas, já têm conhecimento do seu trabalho, das atividades fins. Então, a sua experiência é de grande relevância para o empresário também. Então, que todos os empresários reconheçam essa situação, tão logo passe essa tempestade, né? E não que se demita, ou que se use o álibi de se demitir empregados e funcionários, e que tão logo essa turbulência, e se Deus quiser vai passar muito rapidamente, que eles venham a admitir outras pessoas
Não que eu seja contra admitir outras pessoas, mas simplesmente pelo fato de demitir para poder admitir pessoas com salário menor. Porque isso não é fomentar a economia também, né? Quando as pessoas que são admitidas nas empresas com um salário menor, elas geram uma economia menor também, porque elas não têm o mesmo poder aquisitivo daquelas que já detinham o conhecimento das atividades fins e que já tinham um salário razoável, e que esses também precisam sustentar suas famílias. E o que eu disse para encerrar, o que eu venho falando é justamente o seguinte: o Brasil é um país muito imenso, é um território, é um país considerado um continente. Volto a dizer que o nosso país pode muito bem funcionar 24 horas, gerar empregos, certo? E quanto à violência de 24 horas ficar no ar, funcionando e tal, e com a violência, nós estamos vendo a violência, pessoas saqueando o comércio, né? Simplesmente numa turbulência dessa momentânea. Então, poxa, esse problema é de segurança pública nas ruas. Então, se o Brasil funcionar 24 horas, tudo funcionar 24 horas, todos ficarão felizes, a economia será uma economia saudável e teremos condição sim, porque o nosso país ainda é um país abençoado por Deus, com certeza. Então, que mais uma vez eu rogo que funcionemos 24 horas, 4 turnos de 6 horas, com um espaço de lanche de 15 a 20 minutos, entendeu? Nós vamos reduzir muito, assustadoramente, esse índice de desempregos, e nós vamos fazer o nosso país andar, porque o nosso país é um país abençoado por Deus, é uma terra que tudo que se planta dá, e que nós possamos varrer o joio e só ficar com trigo, se é que me entendem. Um abraço a todos, inscrevam-se no meu canal, não por eu propriamente dito, para me dar notoriedade. Inscreva-se no meu canal porque eu gosto de conversar de coisas sérias, de coisas atuais, e que nós possamos realmente, todos nós nos engajarmos, aqueles que vierem se inscrever no meu canal, nos engajarmos para fazer um país melhor, fazer diferente. Nós temos condições disso e mostramos isso. Mostramos isso nessas últimas eleições, quando pouco mais de 57 milhões de brasileiros viraram uma página da história. O que está acontecendo no momento é uma guerra espiritual. E nós vamos vencer essa guerra espiritual, com certeza. Estejam certos disso. Agora sim, uma boa noite a todos.